Fala, torcedor São Paulino, fala, torcedora São Paulina. O São Paulo foi até Porto Alegre para pegar o Grêmio. Acabou de acabar o jogo e o São Paulo foi derrotado. É claro que para as nossas pretensões, se a gente ainda nutre alguma esperança de que esse São Paulo vá conquistar alguma vaga na Libertadores, por exemplo, o resultado é péssimo, até porque o Grêmio encosta na gente, a gente se distancia do pelotão da frente, imaginando que alguns dos times têm jogos a menos. E o resultado em si é péssimo, mas a forma como o São Paulo atuou em campo é ainda pior. É sobre essa atuação catastrófica do São Paulo que eu falo nesse vídeo. Este é o Conjuntura Tricolor, vem comigo. Para não falar que é tudo ruim, até os 30 primeiros minutos de jogo, o São Paulo finalizou mais do que o Grêmio, né? O São Paulo era um jogo franco, era um jogo lá e cá. Nenhuma das duas equipes tinha obrigado os goleiros a fazerem grandes defesas. O São Paulo criou uma boa chance com o Tapia, pouco antes de sair o primeiro gol do Grêmio. O Tapia pitecou ali na área e conseguiu arrematar. A bola passou por cima do travessão do Gabriel Grando. Muito curioso, né, o fato do Tapia hoje ser uma referência técnica desse time do São Paulo, o que ilustra bem a nossa situação como time, né? A força que o São Paulo tem, força desse elenco. O Tapia é um jogador voluntarioso, um operário da bola, que hoje no São Paulo é a nossa opção para ataque, é a nossa opção de centroavante. Ele não é o problema do São Paulo, né? Ele faz o que dá e, infelizmente, o que dá para o Tapia é muito aquém do que o São Paulo precisa hoje. Bom, então, até os 30 primeiros minutos era um jogo lá e cá, que o São Paulo teve as melhores oportunidades. Mas aí o Grêmio, ele tem 3 lances praticamente em sequência. E no terceiro lance, após 2 grandes defesas do Rafael, o Grêmio acha o primeiro gol. Um chute mascado, que acaba caindo no pé do Carlos Vinícius, né, que pega a bola ali pelo rabo dela. E sozinho, o São Paulo com 3 zagueiros, ele consegue aparecer sozinho e marcar o primeiro gol do Grêmio. E é curioso porque o Grêmio tem essas 3 oportunidades em sequência e demonstra, simboliza de alguma maneira a ineficácia do São Paulo quando o São Paulo começa a ser pressionado. O São Paulo começa a ser pressionado e o São Paulo parece que desmonta mentalmente. É uma coisa impressionante. Hoje o São Paulo não consegue sofrer. É um jargão muito utilizado, né? Saber sofrer. O São Paulo não sabe sofrer. A zaga, que em algum momento foi o ponto forte dessa era Crespo 2, esses 3 zagueiros é como se o São Paulo não tivesse, né? Claro que não é um problema só da zaga, né? Você tem aí o Alisson, que não tá jogando bem já há um tempo, o Marcos Antônio, que não tem uma força de marcação muito grande. Então o São Paulo, mesmo com 3 zagueiros, 2 volantes, São Paulo é um time exposto nesse momento, né? Não era, mas em determinado momento alguma coisa aconteceu, não sei se é uma parte técnica apenas, eu acho que tem muito do mental. O São Paulo começa a entrar em parafuso e começa a permitir que o time adversário consiga criar chances uma atrás da outra, que foi o que aconteceu hoje. Rafael fez 2 grandes defesas, na terceira não tinha como, um tiro na pequena área e de novo, né? É surpreendente o fato do Carlos Vinícius aparecer sozinho para arrematar aquela bola para o fundo do gol. Depois que o mental vai para o espaço, o Grêmio domina o jogo, né? Acaba o primeiro tempo, o Grêmio melhor, São Paulo estranhamente termina aquela primeira etapa. E para piorar, quando volta, o Crespo mexe mal, ele desfaz a linha de 3, acho que até é compreensível, né? Perder de 1 e perder de 2 ou mais é a mesma coisa naquele momento. Mas ele mantém o Sabino, que ia mal no jogo,
para mim, a zaga que deveria ter sido mantida é alguém mais o Alan Franco. Alan Franco hoje é o nosso melhor zagueiro, mas ele prefere manter o Sabino. Poderia até ter deixado o Sabino, porque o Sabino é um cara que tem o arrasto, né? Ele consegue arrastar o time na saída de bola, ele consegue, da forma atabalhoada dele, levar até a bola até um pouco além da linha do campo, né? Da metade do campo. Acho que foi isso que o Crespo pensou, até porque o Patrick, que entra no lugar do Wendel, não tem essa capacidade de arrasto e também demonstra uma certa dificuldade de marcação o Patrick, né? Mas não vou aqui falar de um jovem da nossa base, ele é o menos culpado. O fato é que o Sabino permanece em campo, nessa tentativa de manter alguma característica de saída de jogo, e o Sabino é quem faz o pênalti. O pênalti que eu posso aqui classificar mandrake, à la brasileira, né? Alguns diriam, porque assim, em uma liga que os árbitros têm um pouquinho de autonomia, eles não mandam voltar, eles não voltam atrás, né? Porque a marcação de campo foi bem nítida, o árbitro estava atrás ali do lance, e ele falou, não, ele abre os braços assim, tipo, não houve nada, ele tá atrás do lance, e mesmo assim, o VAR chama o árbitro, e o árbitro volta atrás e marca o pênalti, aí o jogo acaba, né? O São Paulo já vinha mal com 1-0 no placar, com 2-0, o São Paulo não consegue reagir, já não conseguia reagir com um gol de diferença, com 2 então, nem se fala. O fato é que a gente tá sem, não digo esperança, mas sem perspectiva com esse time, né? As nossas referências técnicas, a gente não pode contar com elas. As nossas referências técnicas de fato, que é o caso do Oscar, que nem relacionado foi, e o Lucas não tem condição de jogar nem 45 minutos. Hoje provou, perdeu bola, perdia até na corrida, voltou, é verdade, para marcar alguns lances que ele mesmo perdeu para tentar retomar a bola. Então, assim, a nossa perspectiva hoje no São Paulo, ela é muito cruel. Para nós que amamos o clube, a gente vê essa temporada se esfacelar dessa forma, é bastante triste, né? Não tem nem o que achar de palavra nessa hora. E para piorar, além da perspectiva ruim pro restante, a sequência não é fácil. A gente pega o Mirassol fora e o Bahia em casa, né? Então, 2 times que vivem momentos melhores do que o São Paulo. O Bahia joga, nesse momento, o Bahia vai jogar o Bavi, né? Estou gravando esse vídeo logo após o final do jogo de São Paulo. E o Mirassol veio de vitória contra o Inter. E o jogo é em Mirassol, né? Para piorar a nossa situação, a gente vai ter que viajar ainda. Viagem longa, mesmo que seja dentro do estado. São Paulo vai para Mirassol, vai lá pegar no Maião a sensação do campeonato e que vai para Libertadores de forma maluca, né? O Mirassol era colocado aí, pelo menos por mim, no início da temporada, como um dos virtuais rebaixados. Absurdo o trabalho que é feito lá no Mirassol. E o São Paulo, se voltar de Mirassol com empate, eu acho que, dado o nosso contexto, tá de bom tamanho. Porque é péssimo o momento que o São Paulo vive. E a gente espera que esse contexto, né, essa realidade, ela passe rápido, porque lá no fundo a gente ainda nutre uma esperança de que esse time pode ainda captar aí uma das vagas para Libertadores do ano que vem. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu queria agradecer, pedir para você se inscrever aqui no canal. Agradeço também ao nosso querido editor Wellington, que está aqui, né? Ele vai colocar uma foto dele aí. Wellington, valeu, irmão. Valeu você que nos acompanha, que nos apoia. Estamos aí chegando na casa dos 100 primeiros inscritos no canal. É pouco, mas já é um caminho. E é o que a gente espera do São Paulo, né? Que esse pouco de elenco chegue em algum lugar. Valeu!